Senta que lá vem a história. Hoje é dia 8 de dezembro, cara. Passaram 11 dias desde a última vez. Eu quebrei totalmente o streak, parei de gravar os vídeos. E vamos lá para o que aconteceu, né? No dia seguinte do último vídeo, que foi no dia 27, eu fui pra Floripa. Na verdade, não. Antes de ir pra Floripa, eu dei uma corrida com o padre Giovanni de manhãzinha. E por coincidência, o meu relógio Garmin chegou na manhãzinha, então eu peguei ele, já fui pra viagem com ele. E óbvio que eu vou esquecer muita coisa aqui, porque foram 11 dias, enfim, mas aqui já vem uma lição, porque depois que eu finalmente coloquei o Garmin, eu parei pra pensar que, cara, não tem mais nada que eu realmente anseio, assim, de bens materiais. A última coisa que eu queria comprar na minha vida, comprar mesmo, assim, que eu queria ter, era esse relógio. E quando isso aconteceu, quando eu entendi isso, eu me senti muito bem. Foi libertador, assim, mas ao mesmo tempo me veio uma sensação de vazio. Só que não é um vazio no sentido de, eu comprei algo aqui e não me trouxe a felicidade que eu esperava. Que nem, sei lá, o cara que passou anos querendo comprar um carro dos sonhos, ou sei lá. Não, é uma felicidade mais de, cara, eu já tenho tudo. E agora? O que mais eu preciso? Isso foi um ponto de alerta, assim. Eu tive a sensação latente de que eu tinha tudo que eu precisava. E eu fiquei refletindo sobre, sabe? Porque coisas materiais não me pegam tanto, né? Eu não tenho uma necessidade, assim, forte de dinheiro, nada. Eu não tenho. É uma espécie de apatia, mas não é que eu não tenho, porque eu quero, eu preciso de dinheiro. No fim, é como se eu não, talvez tivesse clareza, mas a questão é que eu me sinto dessensibilizado. E, enfim, aconteceu isso e coloquei o relógio no pulso e fui viver a viagem. Eu não aproveitei os dias como eu deveria. Eu ali no primeiro dia, segundo dia, eu fiquei 5 dias lá, 4 noites. Primeiro dia, segundo dia, eu terminei o livro do Hobbit, o audiobook do Hobbit. Eu não tive dias muito produtivos, assim. Eu continuei correndo, continuei treinando lá. Mas eu tava em Floripa e eu não aproveitei a cidade, sabe? Eu não saí, eu não fiz nenhuma trilha, eu não... Na verdade, tiveram algumas poucas coisas que eu fiz, mas no geral nada muito uau, assim. Eu tô tentando lembrar de tudo, mas... Cheguei na sexta. E aí eu fiquei resolvendo uma coisa ou outra lá. No sábado, eu não lembro muito o que eu fiz no sábado, cara. Sábado foi um dia mais tranquilo, eu lembro de ter assistido o filme dos Sete Pecados, Seven, com o Luan e o Everton. Tive umas conversas legais, assim. Tô tentando lembrar. Eu não vou lembrar do que eu fiz no sábado, mas no domingo foi um dia mais legal. Eu vi que eu tava errando, e aí eu resolvi ficar mais reflexivo no dia, não tocar no celular. Eu tive as conversas muito boas com o Luan, em que eu fiquei questionando sobre a vida dele, assim. Ele tá numa situação extrema oposta da minha, porque eu nunca precisei de dinheiro. E o dinheiro nunca foi uma necessidade muito grande pra mim. Isso me fez investir em áreas mais, no quesito mais intelectual desde cedo. Do contrário, o Luan, ele veio de um contexto de uma família muito pobre, vivia só com a mãe, numa casinha, assim, e ele começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E aí ele começou a ter as perguntas mais existenciais que eu tive no início desse ano. Aí eu fiquei refletindo sobre com ele, assim, o que ele valorizava, enfim. E tudo isso nasceu de um insight muito interessante que eu tive, que é: temos que aprender a focar, como posso dizer, a viver pelas perguntas, a conversar pelas perguntas e não pelas respostas. Buscar perguntas e não respostas, porque
quando você responde, você tampa o conhecimento. Você torna algo fixo, você fecha um tópico. Focar nas perguntas é muito mais a essência de uma conversa, que é explorar. A essência de uma boa conversa é explorar. No final é isso que você busca em uma boa conversa. E não só para uma boa conversa, mas para a vida. Quais são as perguntas que eu preciso fazer? Então, isso me trouxe uma reflexão interessante que é, cara, quantas vezes eu quero afirmar algo em uma conversa só para testar minha inteligência, quando na verdade o que eu preciso é simplesmente tentar me colocar no lugar da pessoa, entender e perguntar e tentar realmente absorver o ponto de vista dela, sabe? Tem uma pergunta muito interessante que é central disso, que é qual que é o significado disso pra você? O que isso significa pra você? Eu nunca faço essa pergunta. E eu comecei a me refletir sobre isso, cara, eu preciso fazer perguntas melhores. Isso foi um reforço também daquela ideia do desafio de 30 dias almoçando com uma pessoa por dia, né? Mas, inclusive eu não fiz o vídeo ainda, isso é um lembrete que eu preciso ter. Mas, enfim, essa é a grande questão. Focar nas perguntas, me tornar uma pessoa que pergunta melhor. E aí eu tentei fazer isso no domingo, lá conversando com ele, a gente teve um dia mais tranquilo, assim, refletindo sobre a vida. E aí no final do domingo eu fui numa... Eu fui... O que eu fui? Eu fui fazer uma caminhada com o Vini no final da tarde, lá no parque do Córrego Grande. A gente foi lá conversando, batemos um papo por uma horinha e de lá eu fui direto pra igreja. E aí eu fui pra igreja e a catedral de Florianópolis e eu fui pra missa. Eu descobri que o horário do site estava errado. Eu cheguei meia hora atrasado na missa. E aí saindo da missa eu fiquei vagando por uma pracinha. Na missa eu fiquei muito refletindo sobre o que eu tava fazendo de errado, sabe? E sempre caindo naquela ideia de não aproveitar a vida direito, de não... De fugir do tédio, fugir do tédio. E aí depois da missa tinha uma pracinha na frente da catedral, eu fiquei rodando por aquela pracinha. Eu fiquei uma meia hora ali caminhando, foi um momento legal, pra espairecer um pouco, refletir um pouco. E daí eu fui, foi engraçado porque eu fiquei nessa, cara, será que eu preciso assistir a missa inteira pra ser válido? E aí eu peguei um dado e eu joguei o dado, eu fiz assim, eu falei, Deus, me responde, me dá uma resposta, eu devo ir pra essa missa? Aí eu fui girar um dado. Se cair de 1 a 3 eu não devo ir, se cair de 4 a 6 eu devo ir. Eu rodei 6 vezes e caiu todas abaixo de 3. Teve uma, a chance era baixíssima daquilo acontecer. E aí vai, eu não vou. Totalmente arbitrário. Aí eu pedi Uber e voltei. E aí foi isso o final do dia. Bateu a segunda-feira. O que eu fiz na segunda? Eu não lembro exatamente. Esse é o meu erro, né? Esse é o meu erro. Eu não lembro. Eu não lembro direito o que eu fiz na segunda e na terça. Mas fica aí com essa lição aí. Eu não deveria ter parado de escrever, porque eu sei que eu aprendi coisas nesses dias. Mas eu não aproveitei a cidade como eu deveria. E aí voltando pra
pra Petrolina na quarta, eu passei por São Paulo. Me arrumei, organizei umas coisas, fiz uma última reunião da liga. Foi definido que eu vou ser realmente o presidente nesse próximo semestre da liga. E aí eu voltei pra cá e cheguei aqui na madrugada da quinta, em Petrolina. E na sexta eu tinha palestra. E aí eu terminei de organizar a palestra na quinta-feira. Foi um dia bem corrido. Eu tava basicamente virado, então eu não produzi direito quase nada. E aí na sexta foi a palestra, eu palestrei muito bem. Foi a melhor palestra do evento, eu acho. Eu me articulei muito melhor que nas últimas palestras. O que faltou pra mim foi compensar um pouco mais o ritmo e ter um pouco mais de modulação. E foi um momento legal que... Cara, foi um atestado de que eu sou muito melhor do que eu pareço. Tanto o conteúdo como... os livros também. Eu fui vender livros no evento, fiz uma fila gigante. Eu vendi uns quase 40 livros lá no evento. E desde que eu cheguei em Petrolina, eu não tive um dia bom assim de foco. Eu comecei a sentir que eu não queria fazer mais nada. E é uma vontade meio... É uma espécie de apatia que é difícil de explicar. Eu simplesmente não quero, sabe? Eu não quero. Não é que eu tô sendo indisciplinado, é que eu não sei nem se é indisciplina, eu não sei exatamente o que é, mas... É como se as coisas não fizessem sentido. Eu tentei esparecer um pouco assim, deixa eu tentar jogar um jogo aqui. Um jogo faz tempo. Comprei lá o jogo do Hollow Knight, joguei 1 hora e... Não, cara, não é isso que eu quero. Desinstalei. É como se nada... É que fosse uma espécie de vazio que nada preenche. Só que não é uma espécie de vazio, sei lá... Ah lá, Santo Agostinho. Não, é diferente dessa vez, sabe? Eu tenho a impressão que tudo isso começou quando eu comprei o relógio, mas eu não sei exatamente o que é isso. Eu só tenho opções também. Acho que essa é uma grande coisa, porque eu não tenho um peso, eu não tenho algo pra me pressionar. Se eu quiser, eu consigo levar uma vida confortável daqui pra frente, sei lá, trabalhar na startup que eu tava agora lá e ganhar um salário bom e... Cara, eu tenho o futuro basicamente estruturadinho, sabe? Relativamente confortável. Eu não sou um cara que liga muito pra dinheiro. Dinheiro que pra mim seria só pra dar estrutura pra minha família e viajar e ter experiências, enfim. Então, é como se... foi uma espécie de apatia, realmente, que eu comecei a sentir. E aí eu passei esse final de semana aqui em Petrolina meio... sem fazer nada. Eu assisti o filme do La La Land, eu achei bem legal o filme. Comecei a aprender a música no piano. E eu fiquei o final de semana inteiro nessa, cara, eu não quero fazer nada, o que que eu preciso? O que que falta pra mim? E aí eu vi um vídeo do Ryan ontem, que foi interessante. Ele contou a ideia de que a psicóloga dele disse que os piores clientes são justamente os que têm dinheiro e têm uma vida confortável, porque eles apagam a necessidade que eles têm. Eu acho que exatamente esse é o meu problema. Porque eu tenho conforto hoje. Em qualquer camada eu tenho conforto hoje. Só não na questão de relacionamento. E é engraçado que é justamente essa coisa que eu mais penso no meu dia a dia. É a correlação, né? É a necessidade que eu mais, assim, que eu fico pensando, assim, que me falta. E aí eu fico nessa espiral, assim, pensando sobre isso, pensando sobre a morte, sobre Deus. São as 3 ideias que mais rondam na minha cabeça o tempo todo. Que são justamente os únicos pontos que não são resolvidos pra mim. E aí que entrou a grande pergunta, cara.
O que eu preciso pra criar essa necessidade? O que falta pra mim criar essa necessidade? Eu não tenho um grande trauma. Eu não tenho nada que me impulsiona assim no fundo da alma, sabe? Eu tenho essa necessidade de me tornar uma pessoa melhor. Eu sou relativamente dedicado. Mas é isso, eu fico nesse pensamento assim. Eu vejo, é como se eu sou muito egocêntrico falar isso, mas é como se eu fosse uma espécie de Camaro na garagem. Um carro de corrida na garagem. Porque eu tenho. Isso é uma forma do meu ego me confortar, mas eu sei que eu consigo fazer algo bem se eu me dedicar naquilo. Eu consigo fazer algo bem se eu me dedico naquilo. Mas eu não sinto vontade de me dedicar. E aí a grande resposta para aquela questão de criar a necessidade foi: você tem que passar pela dor, cara. Você tem que passar pela dor. E foi engraçado que eu fui pra missa ontem e a homilia do padre foi justamente essa. O tema foi o deserto. Foi a reflexão de que João Batista batizava pessoas no deserto. Elas tinham que ir justamente no deserto para serem iluminadas. No deserto. Lugar simbólico de sofrimento, de voltar pra dentro. Eu pensei, cara, talvez o que falta na minha vida é um deserto. É criar meu próprio deserto. Porque ele materialmente não... Obviamente não tá materialmente, mas... Ele não tá metaforicamente comigo agora. Eu não tenho nenhum deserto comigo. Eu preciso lidar com dor mais. Essa é a grande questão. Só que é estranho, cara, porque os ciclos da minha vida, eles sempre foram muito voltados pra, cara, eu acumulei insatisfação e eu vou mudar. E eu tô insatisfeito agora, só que é diferente, eu ainda não entendi o que é isso. Mas eu sempre... Se tem uma coisa que eu realmente tô insatisfeito comigo é rede social, cara. Para de usar. Eu inclusive desativei meu Instagram agora há pouco. Eu tinha ativado o Instagram pessoal para anunciar minha palestra aqui pro pessoal de Petrolina. Aí eu já desativei de novo. Eu vi que eu tava perdendo tempo no Instagram pessoal. Enfim, vamos pra hoje, né? Hoje aconteceu um negócio marcante. Eu tive poluição noturna pela primeira vez na minha vida. Eu achava muito estranho que eu não tinha, mas hoje teve e eu fiquei... Eu tive um sonho sexualizado e eu fiquei, cara, será que é pecado? Será que eu tinha algum livre-arbítrio? Porque no sonho eu lembro que eu ficava pensando sobre aquilo, sobre eu estar errando no meio do sonho. E eu fiquei, será? Mas enfim, eu deixei isso de lado. E aí eu comecei o dia e eu tive uma reflexão interessante que é... Os problemas que existem no mundo hoje são muito abstratos. E o problema que eu tô lidando agora é abstrato. Antes a gente era... Antes, o nosso sensor de perigo, ele era ativado com coisas palpáveis. Então, tinha uma presa ou um predador à espreita no escuro da noite e você conseguia ver aquilo de forma palpável. Você via o perigo de forma palpável. Eu preciso ter comida, senão eu vou morrer de fome. Isso era um perigo palpável. E hoje esses perigos mudaram.
o grande perigo é sempre uma questão de autopercepção, de direção na vida, de vazio. Esse é sempre o perigo. Esse é sempre o grande perigo. Agora o estresse ele vem de fatores abstratos, cara. Vem de você não querer aceitar a verdade sobre você mesmo. Você ter medo de não se encaixar no grupo. Vem de você ser mais do que você é. De não aceitar que você é pior do que você pensa. E aí vem uma outra ideia, que é muito mais fácil fracassar sendo um merda do que sendo alguém bom. Porque o cara que é um merda, ele pode dar desculpa pra si mesmo de que ele poderia ter conseguido se ele realmente quisesse, se ele tivesse tentado. Já quando você é bom e falha mesmo assim, você não tem uma desculpa pra onde fugir, pra onde confortar o seu ego. Você só descobre que você é ruim e ponto. Não tem mais, ok. Não tem. No final, os grandes problemas são sempre uma negação da verdade. E eu fiquei pensando, qual que é a verdade que eu tô negando sobre mim, que eu não tô querendo aceitar sobre mim agora? Porque eu não sei, cara. Eu não sei o que é. Eu penso e não tem algo que eu olho assim e... Tá, eu tenho medo de falar isso sobre mim. Eu tenho medo de, sei lá, soar assim. Eu não sei o que é. Eu só não tenho vontade. Alguns feedbacks relevantes também. Nos últimos dias eu não dormi bem, na maioria dos dias. Hoje vai ser o primeiro dia que eu vou dormir melhor assim. Viagem eu dormi muito mal. Todos os dias da viagem eu dormi mal. Fiquei no colchão duro lá, acordando no meio da noite, todas as noites. Aqui em Petrolina ainda não adaptei minha rotina de sono direito, assim, não tô descansando. Não teve uma noite que eu falei, cara, hoje eu descansei bem, renovei. E no próprio relógio não marca nenhum... Eu até hoje não bati um sono acima de 90 desde que eu comecei a usar o relógio. O Garmin ele é muito mais exigente, mas enfim. Espero que hoje eu consiga, eu tô fazendo tudo certo hoje. E eu tô com os livros aqui pra ler, eu não tenho lido. É isso, eu tô nessa espécie de limbo, sabe? Talvez eu esteja esquecendo que tem muita mais coisa em jogo do que eu penso. Porque se eu não fazer esse lançamento agora nas férias, pra onde eu vou, cara? Minha vida vai começar a perder rumo assim e... Meu grande problema tá sempre caindo no mesmo lugar, que é eu preciso de passar por esse deserto, passar pelo tédio. Eu acho que essa vai ser a primeira vez na minha vida em que eu vou ter que realmente fazer um
eu posso dizer, um action, um mood follows action, assim, levar esse preceito à frente e só tentar agir e ver o que eu faço. Só agir. É isso que eu preciso. Então, eu acho que agora vai ser hora de começar um projeto novo, né, cara? Criar meu próprio deserto. E dessa vez eu não sei para onde eu quero ir, eu só vou. eu, eu, eu vou definir eventualmente onde eu quero ir, mas eu preciso. Eu preciso desse deserto, eu preciso sofrer um pouco mais, eu preciso. Tô o ano inteiro nessa, cara. Essa é a peça que falta pra mim. Eu preciso dar um reset. É isso que eu preciso. Preciso de um reset. Eu cheguei numa frase na viagem. Eu não sei se eu cheguei antes, na verdade, mas a frase era: se você ama o seu tesouro, você ama o seu dragão. Eu acho que dessa vez eu vou ter que amar o meu dragão sem nem descobrir o que é o meu tesouro ainda. Tô com um quadro aqui. É isso, tipo, isso parece uma crise existencial, mas eu não sei se é exatamente isso. Esse ano pra mim foi o ano da crise existencial, cara. Foi o ano inteiro nesse vai e vem. Mas eu preciso definir essas regras. Hoje é dia 8. Faltam... Faltam aí 23 dias pra acabar o ano, 22 dias pra acabar o ano. Eu preciso definir qual que é a única coisa, a principal que eu preciso fazer.
fazer de outra forma. Prioridade número 1 é lançamento. Na verdade, acima dessa prioridade número 1 é o deserto. O lançamento faz parte do deserto. Eu tenho que enfrentar o deserto. Mas como que eu enfrento o deserto? Eu preciso de ócio para enfrentar o deserto. Na verdade, eu preciso cortar o foco é deserto. O foco é deserto. Ou seja, 0 vídeos curtos. Prioridade número 1. Prioridade número 1. Número 1. Sem vídeo curto. Sem vídeo curto. Prioridade número 2. Eu preciso de foco líquido. Eu preciso de horas líquidas de foco líquido. Horas líquidas de foco líquido. Horas de foco líquido. Eu não preciso de muito. Eu preciso voltar a postar. Tá. Mas o que vem antes, postar o método? O lançamento. Cara, eu preciso de horas de foco líquido. Quantas horas por dia de foco líquido? De trabalho. Zero vídeos curtos. Eu preciso de 0 vídeos curtos e melhorar o meu estresse. Cara, eu quero dormir bem. Eu vou dormir bem. Como que eu vou dormir bem?
Eu vou acordar. Cara, eu vou acordar de. Na verdade. Eu vou fazer uma rotina noturna de. Não. Eu vou acordar 5 horas, não faz sentido. Eu vou acordar 6 horas. Ou seja, 6 horas. Acordar. Outras barreiras. De 9 horas eu faço rotina noturna. Vamos cair nos básicos de novo. Ler. Reflexão. Ler e reflexão. 9 horas eu me desligo de telas. Treino todo dia. Esse não é o essencial. O que eu realmente preciso? Concentrar o sono. 0 vídeos curtos. O que mais eu preciso? O que eu realmente preciso? Preciso, acima de tudo, é trabalho. A maior necessidade no momento é trabalho. Eu não preciso estudar. Eu não preciso estudar. Eu preciso trabalhar. Quantas horas líquidas de trabalho e foco por dia? 7. 7 tá um bom número. 7 horas líquidas de trabalho. Todos os dias. Menos domingo. Alguns insights estão voltando aqui na minha cabeça. Um deles foi começar a pensar em dinheiro como tempo. E tempo como dinheiro. Hoje, por exemplo, eu recebi um dinheiro do PayPal.
Eles pegaram a taxa que me cobraram 60 conto de taxa, eu fiquei meio puto. Mas na verdade, eu deveria parar de me preocupar e começar a pensar em dinheiro como tempo, cara. Essa é a grande parada que eu preciso focar mais. Dinheiro como tempo. Sete horas líquidas de trabalho. Hoje, na verdade, desde que eu cheguei em Petrolina, eu comecei a sentir minha carência aumentar. Eu comecei a pensar muito mais na minha ex de novo, em Hannah de novo. Não só isso, mas pensando em mulher no geral, assim, eu me senti mais carente. E hoje eu encontrei Hannah na academia. Falei com ela, cumprimentei ela. Eu fiquei o resto do dia me sentindo meio mal. Sei lá. Eu acho que é muito a lembrança, no... é a lembrança de... A lembrança de tudo que a gente viveu e isso às vezes volta pra minha cabeça e me incomoda um pouco. Não porque foi ruim, mas é o contrário, na verdade, foi bom. Isso me assombra. Ilustra mais ainda a escassez que eu tenho passado, mas... Enfim, eu encontrei ela, cumprimentei ela, interação normal. Mas não foi agradável. Eu treinei meio... sei lá, não foi legal. Eu não acho que eu vou deixar de me importar com ela. Isso é que eu só não posso... Eu não acho que vai, não acho. Eu só não posso ficar dando abertura pra isso. Ficar interagindo além de um oi, um tudo bem, um tchau. Mas enfim. Isso aqui é realmente tudo que eu preciso. Mas eu preciso de horas realmente líquidas. Eu não preciso de horas de trabalho, eu preciso de horas líquidas. Por quê? Porque o resto do tempo eu preciso refletir. O grande ideal do deserto é eu não me estressar. Não preencher minha mente com informação em excesso. Ter tempo para refletir. Lidar com esse sofrimento de não ter tantos estímulos. Apaziguar minha cabeça. É isso que eu preciso, cara. 7 horas líquidas de trabalho. 0 vídeos curtos. Acordar às 6 da manhã, independente da hora de dormir. É. Eu não vou colocar... Eu não preciso de outra coisa.
pode ser um alarme aqui de 8h50. E outro de 9 horas. Sendo repetido diariamente. Pronto. Tá, outras coisas que eu preciso ter em conta. Eu preciso gerenciar a questão de... já começou aqui, eu tô com o alarme. De e-mail e WhatsApp. Parar de ficar entrando no e-mail. Preciso usar e-mail uma vez por dia. 2 vezes por dia, assim, no máximo. Eu preciso parar de ficar olhando, que me distrai muito. E eu não deveria ficar entrando no WhatsApp o dia todo. O que eu posso fazer? Eu quero me livrar da necessidade de usar o WhatsApp e da necessidade de vídeos curtos. Isso é prioridade. Eu vou desinstalar o aplicativo do e-mail. Não, isso eu preciso. Eu vou desinstalar. Vai ser uma burocracia isso, cara. Eu não sei se eu... Não é o certo, porque eu não tô realmente resolvendo a raiz do problema. A raiz do problema é que eu fico saindo do meu horário de foco pra entrar em WhatsApp ou qualquer outra coisa. Eu preciso parar de me distrair. Se eu entro em um WhatsApp e tem alguma coisa grande pra eu resolver num horário de trabalho, eu perco minhas horas líquidas. Eu preciso de um horário livre. Eu só vou entrar no WhatsApp meio-dia. Não, melhor. Logo depois de cada refeição. Ou se eu precisar. O WhatsApp só após refeição. Almoço e janta. Almoço e janta. Duas vezes de WhatsApp por dia. Ou uma necessidade.
Vamos lá. E-mail, só vou me policiar pra não abrir. É isso que eu preciso. Preciso entrar no Instagram. Eu tô aqui nessa, né? Tô escrevendo. O que eu devo nascido? Nota. Noite. Preciso desenvolver o game plan para o lançamento com relação de datas. Lançamento. Game plan. Preciso definir as datas, mas antes de tudo, qual o problema que eu preciso resolver? Ideia do produto de screen time. Produto de screen time.
muito fácil. Marketing fácil. Muito fácil de escalar um produto de screen time. O problema é sempre clareza. Ferramentas. Precisamos do profundo, sempre cortar, vou aqui reduzir. Como reduzir sendo criador, regras especiais, celular e fora do quarto, etc. Sempre clareza. Foco no lançamento.
mais pra um dia. Se eu lembro de alguma coisa, eu pego, mas enfim. Eu terminei. Agora amanhã é levar o deserto a sério. Na verdade, eu vou tirar essa regra de acordar às 6. E eu vou acordar quando o meu corpo quiser. Mas se eu passar do horário, eu acordo às 6. Três regras simples. 0 vídeos curtos, 7 horas líquidas de trabalho e 9 da noite eu faço minha rotina noturna. Sete horas líquidas de trabalho. Dias. Amanhã eu começo. São 4 horas líquidas de trabalho de manhã e 3 de tarde. Não é difícil. É um pouco, mas é pra fazer. Eu não tenho nenhuma barriga. 0 vídeos curtos. Ou seja, muito cuidado quando eu for entrar no YouTube. 0 vídeos curtos.